Você já se perguntou por que é tão difícil uma pessoa viver a autorresponsabilidade? Se você já fez essa pergunta, não pode ficar de fora de mais esse vídeo da série Viva Sua Autorresponsabilidade. Venha comigo! Antes da gente começar esse segundo vídeo da série Viva Sua Autorresponsabilidade, não deixa de curtir e de compartilhar e, claro, de se inscrever no canal para que, quando os novos vídeos chegar, você prontamente já possa receber a notificação e, claro, para mais pessoas também receberem a notificação de que esse vídeo é importante para que ela também se desenvolva na sua vida e venha viver a sua real identidade. E respondendo à pergunta inicial, por que é tão difícil entender e viver a plena autorresponsabilidade? Tudo isso acontece simplesmente porque passamos a vida inteira fugindo da dor e da crítica. E a autorresponsabilidade, ela nos torna vulnerável. Mas o que vem a ser vulnerabilidade ou uma pessoa vulnerável? Provavelmente você já deva ter ouvido sobre isso. Vulnerável é alguém que está suscetível a ser ferido, ofendido ou mesmo tocado. Ou seja, vulnerável significa uma pessoa frágil e incapaz de algum ato. Então, seja autorresponsável, seja vulnerável, pois o seu passado é capaz de definir apenas o seu presente. Se você quer ter um futuro esplendoroso, um futuro de sucesso, comece hoje a viver a vulnerabilidade, a autorresponsabilidade, porque o seu passado não define quem você será ou quem você será amanhã. Ele define apenas o que você é hoje. O que define o seu futuro são as novas decisões que você toma hoje. E por isso eu te pergunto, onde foi que você se perdeu? Como está a sua vida hoje? Você está cumprindo o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Por quais motivos você não se sente hoje pleno realizado? Talvez essas sejam perguntas que você vai conseguir descobrir quais são as crenças que têm te bloqueado e por que você não tem ido ou vivido a sua real identidade hoje. Então comece a responder essas perguntas, volte um pouquinho o vídeo, reflita sobre cada uma delas. Por que você não tem vivido a sua real identidade? Talvez seja por crenças. Você já ouviu falar sobre as crenças e como elas são construídas na nossa vida? Se você não ouviu ou mesmo já ouviu sobre isso, não pare agora nesse vídeo. Continue, porque agora eu vou falar um pouquinho das 4 memórias, os 4 tipos de memórias. E são elas que são as chaves para descobrir sobre as crenças, porque você não tem vivido a sua real identidade. Então, a chave desse vídeo de hoje são as memórias. E eu quero trazer aqui sobre 4 tipos de memórias fortalecedoras. São essas memórias que vão definir as crenças que você tem vivido. Ou seja, vamos lá comigo. Tudo que vivemos nos trouxe aprendizados, certo? Que foram registrados em onde? Na nossa mente, de forma que foram construídas memórias. Algumas são memórias positivas, outras são memórias negativas. Mais importante que a experiência vivida pelo indivíduo são os sentimentos e os significados que você trouxe para cada memória dessa, para cada experiência que você teve. Então nós não temos como mudar essas memórias, mas nós temos sim como mudar o significado de cada uma delas. Como assim, Gisele? Você deve estar se perguntando. Venha comigo. Primeiro ponto, as 4 memórias fortalecedoras que comentei para você. A primeira delas é a memória de pertencimento. A segunda é a memória de importância. A terceira é de conexão e amor. E a quarta é sobre o que nós temos falado e nós já dissemos lá no primeiro vídeo, que é a autorresponsabilidade e limite. Para ficar mais fácil, eu quero trazer cada uma dessas individualmente. E vamos lá para a primeira. Memória de pertencimento. Para termos saúde física e mental, precisamos ter memórias de experiências em que nos sentimos pertencentes a um grupo e em todas as fases da nossa vida. Isso começa lá desde a gestação,
quando nós sentimos pertencente ao afeto da mamãe, quando nós somos gerados, nós já vamos criando esses sentimentos, essas memórias de pertencimentos. Quantas crianças hoje, elas não sentem pertencentes àquela família? Você mesmo, talvez, que está assistindo esse vídeo, já deva ter falado assim, nossa, mas eu não me sinto pertencente a esse lugar, a esse lar, a esse ambiente de trabalho. Então, os sentimentos que te trouxe essa memória de pertencimento, esse sentimento de pertencimento ao longo da vida, produz o que em nós? Um senso de segurança, fundamental para a formação das crenças, não só da identidade, como de merecimento também. Então, o pertencimento, essa memória de pertencimento, vai moldar a sua identidade, bem como a crença de merecimento. A segunda memória que eu mencionei é sobre a memória de importância. Todos nós precisamos nos sentir o quê? Importantes. Quando estamos em um grupo, nós gostamos de ser lembrados naquele grupo, ou mesmo em casa, pelos nossos pais, pelo esposo, pela esposa, pelos nossos avós, ou por um grupo de amigos, o mesmo no trabalho. Você gosta de se sentir importante. Não venha me dizer que você não, do jeito que está, tá bom, não preciso ninguém me enxergar. Mentira! Nós gostamos sim de nos sentir importantes. E isso é importante para nós também, para a criação da nossa identidade. Então, e acredito que nada seja mais significativo para alguém do que se sentir valorizado e de ser reconhecido. Diga que não, que você não gosta de um elogio do seu chefe, da sua chefe, ou mesmo do seu pai, do seu esposo. Nós precisamos sim nos sentir importantes, nós precisamos nos sentir valorizados. Então eu te pergunto, para você entender um pouquinho mais sobre essa questão da importância. Você teve festa de aniversário? Meninas, festas de 15 anos, meninos, talvez festa de 18, uma viagem tão sonhada para Disney ou qualquer outro lugar que seja do seu sonho. Você conseguiu ter aquela festa de aniversário que você tanto sonhava? Teve alguma surpresa de amor dos seus pais? Isso eu posso lembrar sim, porque eu tive uma vez uma festa surpresa de aniversário. Nunca imaginei que teria. Mas naquele momento eu tive algo que meus pais demonstraram um amor, um afeto muito grande por mim. E você já teve isso? Hoje, você costuma celebrar? Qual é o seu nível de celebração de 1 a 10, de 0 a 10? Quanto que você celebra alguma conquista? Você tem feito isso? Festa de aniversário, você que tem seu filho, tem sua filha, você fez ou faz festa de aniversários para os seus filhos? Comece a pensar, porque se você não tem dado importância para as pessoas que estão próximas de você, provavelmente a sua infância foi marcada por situações ou memórias que você não foi valorizado ou mesmo não teve importâncias. Então comece hoje a ressignificar todas essas memórias que você teve. Terceira memória, memória de conexão em amor. As memórias de conexão em amor são construídas em nossos relacionamentos interpessoais. Quando um indivíduo, especificamente, não um grupo, dedica tempo para comunicar amor, carinho, cuidado, atenção a nós. Estamos falando de conexão entre duas pessoas, quando nos sentimos amados por alguém que nós dedicamos a nós. Então, quanto mais temos memórias de experiência e conexão em amor, mais forte é a nossa liberdade, mais clara é a convicção do amor próprio e maior é o nosso nível de merecimento. Você tem amado seu próximo, seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos? Você tem se sentido amado por esse grupo de pessoas? Lembrando que a conexão e amor são de duas pessoas, não são de um grupo. A questão do grupo é valorização, é pertencimento. Aqui nós estamos falando de relacionamento entre duas pessoas, entre seu pai entre você e seu pai, entre você e sua mãe, entre você e seus filhos, entre você e seu esposo ou esposa. Então, como está o seu relacionamento? Como está a sua conexão? Você tem expressado para essa pessoa que você diz que ama carinho, atenção?
Lembrando aqui, abrindo parênteses, nós temos o grande livro chamado sobre as 5 linguagens do amor. Pesquise aí, vá atrás dessas informações, faz toda a diferença quando nós falamos de conexão em amor. E para fechar, é claro, a nossa quarta memória, memória de autorresponsabilidade, de limite. Você deve estar se perguntando, Gisele, lá vem você de novo falando sobre autorresponsabilidade. Vou falar inúmeras vezes, porque é algo que tem me marcado muito, é algo que eu tenho entendido, compreendido, que sem a autorresponsabilidade, eu ser autorresponsável pelas minhas ações, minhas atitudes, minhas decisões, vão fazer toda a diferença na minha vida. E se hoje eu não sou autorresponsável, eu não tenho como viver a minha real identidade. E para você entender um pouquinho melhor sobre essa memória, todos nós precisamos de limites ao longo da vida. Quantas vezes você já ouviu o seu pai e sua mãe, ou mesmo o seu avô, a sua avó dizer: esse menino precisa de limites, ele está muito abusado, está fazendo o que bem entende. Pois é, nós precisamos sim de limites. Tudo na vida nós precisamos ter limites, porque viver os extremos em nossas vidas vai nos trazer problemas, seja de menos ou seja de mais. É como eu digo, água demais faz mal, água de menos também faz mal. Então nós temos que ter o equilíbrio. O que é bom para mim não é bom para você, mas nós precisamos ter os limites em nossas vidas. E quando uma criança faz algo de errado e seus pais não o disciplinam, você já parou para pensar o que vai acontecer com essa criança quando ela estiver maior? Pois é, essa criança vai perder a consciência de que certo e do que é errado. Ou seja, ela não vai distinguir isso é certo, não, isso é errado. Então nós precisamos dar limites para as crianças desde da infância para que elas compreendam o que é certo e o que é errado. E isso, se nós não determinarmos ou não delimitarmos isso para as crianças, ainda no período em que nós temos como fazer isso, que é até 6, 7 anos que nós conseguimos fazer isso com uma criança, o que vai acontecer com essa criança ao crescer? Essa criança será insegura e vai ser desamparada. Você talvez tenha essa insegurança, tenha medo, tenha incerteza de viver. Provavelmente foi porque lá na sua infância você teve algum problema durante o processo da sua educação. Então, sem experiências relevantes lá na sua infância, é claro, para criar senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade, é muito provável que na fase adulta você tenha muita dificuldade de entender os seus resultados atuais e que são sua responsabilidade. Comece a analisar a sua vida hoje. Como está sendo a sua vida? Sua vida está sendo tranquila? Está tudo normal? Está tudo tranquilo? Está tudo se desenvolvendo? Você vê uma prospecção de sucesso na sua vida futura? Se você não vê, você não consegue enxergar uma vida de sucesso na sua vida, com toda certeza você tem algum problema em uma dessas 4 memórias. E continuando aqui, é claro, exortação, amor, paciência, orientação. Essas são as atitudes, as ações que você tem com o seu filho, ou mesmo que o seu pai tinha com você, que a sua mãe tinha com você, ou você ouvia as seguintes frases: você é um burro, você é inútil, faz tudo errado, não serve para nada. São essas expressões que você tem usado com o seu filho ou que você recebeu quando você ainda era criança? Ou são palavras de exortação com amor? Menino, assim não é certo, precisamos fazer dessa maneira. Paciência, caiu, levanta, você é capaz, você pode fazer muito mais do que muitos que estão tentando e não conseguem. Orientação, menino, vai por esse caminho, pois você vai dar muito bem na vida por este caminho. Quais são as maneiras com as quais você tem ensinado, instruído seus filhos, ou a maneira com a qual você foi instruído? Como foi a sua educação na infância? Você viveu muitas experiências em que foi acusado e punido com severidade?
Ouviu muito poucos nãos e sempre justificava os seus erros? Quais os prejuízos da falta de autorresponsabilidade na sua vida hoje? Então, duas frases que eu vou dizer aqui que está no livro da Camila Vieira. Não existe transformação sem plena consciência de como está a sua vida hoje e sem reconhecer tudo que foi vivido até aqui. A segunda frase: a intensidade e o número de repetições das experiências negativas vividas produziram em você uma percepção distorcida da sua crença de identidade. E para vivermos nossa real identidade, é importante criar o quê? Memórias positivas. Então, finalizando esse vídeo, nós vimos 4 tipos de memórias que nós tivemos na nossa infância. São memórias fortalecedoras, que fortaleceram o seu caráter, que fortaleceram a sua identidade, que é a memória de pertencimento, a memória de importância, de conexão em amor e de autorresponsabilidade e limite. Se você ainda não viu muito sobre crenças limitantes, volta lá no meu canal e assista. Tem um vídeo sobre isso. E para fechar esse vídeo de hoje, porque eu tenho mania muito de fazer vídeos muito longos e eu não quero fazer isso com você, para que você tenha um tempo mais aproveitado com os vídeos, para que você consiga assistir até o final e assim também consiga refletir um pouquinho mais sobre. Eu quero te fazer a seguinte pergunta e você que quiser responder, responda aqui nos comentários para mim. E aí, quais fichas caíram? Quais são as decisões que você vai tomar a partir de hoje? Te vejo no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Bye!